Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de geografia. Então, na aula de geografia de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente está estudando, que são as regiões do Brasil, tá? E hoje, a nossa aula é sobre a região Sudeste, tá? Então, o objetivo da aprendizagem de hoje é conhecer a divisão do Brasil em complexos regionais. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais, ou seja, os distritos, os municípios, a unidade federativa e a grande região, tá? Suas fronteiras e sua hierarquia, localizando os seus lugares de vivência. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, eu estou trazendo para vocês a aula da região Sudeste, tá bom? Então, na região Sudeste, a gente tem aqui um mapa onde se apresenta esses 4 estados, tá? Então, a região Sudeste, ela tem apenas 4 estados, é composta por 4 estados, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um aí. A população por região, o Sudeste, aí temos aí um gráfico, tá? Onde esse gráfico, ele apresenta para vocês que a região Sudeste é essa parte de azul. O que quer dizer? Quer dizer que 42% do território brasileiro é na região Sudeste. 28% é essa parte aí de vermelho mais escuro, que seria Nordeste. E a região Sul seria essa parte menorzinha, também em destaque um vermelho diferenciado da região Nordeste, que é 15% também do território brasileiro. E o Norte foi a última aula da gente, a aula passada que a gente falou sobre a região Norte. Essa região é composta de 8%. E o Centro-Oeste é o menorzinho, tá? Está destacado de verde como 7% da região. O Sudeste é a região mais populosa e urbanizada. Então, vamos agora olhar aqui e observar a imagem, tá? Onde fala aqui que, de acordo com o IBGE, em 2010, a população do Sudeste era cerca de 80 milhões de habitantes. Esse número representa 42% de toda a população brasileira. 93% de seus habitantes vivem em cidades. Então, temos aqui ó, um mapazinho onde representa aí a região e seus estados. As principais cidades, tá? De cada estado. O estado de Minas Gerais, temos aí a capital que seria Belo Horizonte. Temos também o estado do Espírito Santo, onde sua capital é Vitória. Temos o Rio de Janeiro, tá? Onde sua capital também chama-se Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro, cidade e estado, tá? E também São Paulo, estado São Paulo e sua capital seria São Paulo também. O Sudeste é o berço da indústria brasileira. Até o final do século XIX, não existiam indústrias no Brasil. Nessa época, o café era o principal produto da economia brasileira. O café gerou muito dinheiro com a exportação. Isso favoreceu a compra de máquinas e na instalação de indústrias. Os imigrantes, italianos, japoneses, etc., que trabalhavam nas lavouras de café, tinham conhecimento sobre produção industrial, garantindo mão de obra qualificada para a indústria. A indústria, aqui temos 2 fotos onde representa 2 tipos de indústria, né? A indústria antigamente, que quando iniciou, que era muita mão de obra, tá? Olha aí o pessoal trabalhando e com o tempo foi evoluindo. E a gente percebe que hoje em dia a indústria atualmente ela está robotizada, né? Pouca mão de obra e mais as máquinas que fazem o trabalho. Mas nem só de indústria vive o Sudeste, tá? Além dela ter a maior concentração industrial do país, as atividades agropecuárias do Sudeste são bem desenvolvidas, destacando-se a produção de café, como eu falei anteriormente, a cana-de-açúcar e de laranja. No Sudeste,
está o maior setor comercial e de serviços do país. Nessa região há um grande número de centros de comércio especializado. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, dá para a gente perceber muita gente. Então isso aí é nos grandes centros comerciais, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro também. É bem frequentado e vai gente de todo o país. Serviços. No Sudeste, encontram-se centros médicos e hospitalares altamente especializados, grandes universidades, hotéis de alto padrão, centros de cultura e lazer. As sedes de muitos bancos e grandes indústrias também se situam nessa região, destacando o estado de São Paulo, tá? Os principais centros que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica estão na região Sudeste. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem, ó, observem essa imagem, que é do Instituto Butantan, tá? Foi muito falado ano passado e esse ano devido à questão da pandemia, né? Onde foi necessário a pesquisa mais aprofundada da questão da vacina, né? Então aí o Instituto Butantan ele é destacado como um centro de pesquisa biológica, que é localizado no bairro de Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo, tá? Pelo seu trabalho notável em saúde pública, o Instituto é considerado um dos principais centros científicos do mundo, tá? Realiza a produção lá da Coronavac, tá? E a vacina que é a vacina do novo coronavírus, ou seja, trouxeram inicialmente para o Brasil, o Instituto Butantan fez a análise e daí eles começaram a produzir a vacina. A gastronomia. Tá? A gastronomia dessa região, o que tem lá, o que é que a gente come se for visitar um dia essa região. Então vou destacar por estado. Em São Paulo tem o famoso sanduíche de mortadela. Tem também o virado à paulista e a pizza. É muito comum esses pratos lá em São Paulo, ou seja, a gente pode dizer que são pratos típicos de São Paulo. Como aqui vocês têm na foto, seria o virada paulista, que é tipo para a gente como se fosse um prato feito, porém eles usam muito ovo frito em cima. No Rio de Janeiro, a gente tem o destaque para o pastel de camarão, que está na foto aí, bem delicioso, chega, deu água na boca, e o arroz com brócolis, tá? Também temos muito o hábito de consumir lá, o pessoal do Sudeste, frutos do mar, na região do Rio de Janeiro. O Espírito Santo é famoso pelo seu arroz com camarão, seu peixe ao forno e picadinho com banana. O que seria esse picadinho com banana? É carne bovina, como a gente faz aqui a carne guisada, né, que pra gente chama dessa forma, lá eles chamam picadinho, pois eles colocam banana dentro e cozinham junto, então seria esse picadinho de banana. Em Minas Gerais tem o famoso pão de queijo. Quem já ouviu falar? Acho que também alguém aqui já comeu, né? E já provou essa delícia. O pão de queijo é muito famoso desse estado da região Sudeste, que é o pão de queijo em Minas Gerais. Também lá tem o famoso feijão tropeiro, tem o doce de leite, doce de abóbora e o leitão à pururuca. Leitão à pururuca, gente, é um porco, tá? Um filhote, um porquinho novo, onde eles preparam, e quando eles falam em a pururuca, é o modo de preparar esse leitão. Os migrantes nordestinos. Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, onde eu destaquei aí como JK, tá? Houve um grande investimento no desenvolvimento industrial nas grandes cidades da região Sudeste. Os migrantes nordestinos, fugitivos da seca do Nordeste e do desemprego, foram em busca de trabalho e melhores condições de vida nas grandes cidades do Sudeste. Ou seja, há um tempo atrás existia isso, a questão da seca aqui na região do Nordeste, da questão de não ter emprego. Então as pessoas se submetiam a isso, a ir para outro estado e fazerem essa migração, né? Sair de uma região para outra em busca de melhoria de vida e emprego. A poluição dos ambientes urbanos. Porque, como a gente aqui falou que tem muita indústria, consequentemente vai ter o quê? Poluição, não é?
Então, veja só, a região sudeste, por ser densamente povoada, tá? E abrigar as 7 maiores metrópoles brasileiras, consequentemente provocam poluição no solo, no ar e na água. Então, a gente pode observar aí nessas imagens, onde tem aí um tipo de poluição do solo, né? Os lixões aí. Temos a poluição do ar, as indústrias transmitindo os gases, né? E temos também a poluição da água, onde a gente vê aí muito lixo nas águas. A poluição do solo ocorre principalmente nos lixões, tá? Que além de poluir o solo, também atinge o lençol freático. A água, consequentemente, também fica poluída. Pelo grande volume de pessoas nessa região, né, ocasiona o quê? A emissão de gases de veículos, porque usam mais veículos, os caminhões. Então, consequentemente, esses gases são produzidos com mais frequência, né, em maior quantidade, que são bastante prejudiciais ao meio ambiente, né? Sem falar também nas indústrias que eu acabei de citar, que também fazem esse processo de poluição, onde também emitem esses gases para o meio ambiente, tá? E são gases tóxicos, tá? A industrialização traz benefícios, sim. A gente pode dizer que a industrialização trouxe benefícios, sim, para a gente. Mas a gente também não pode negar que também, além desses benefícios, também deixa muitos prejuízos para o meio ambiente e também para a nossa saúde, né? A vegetação original e devastada. A região teve a sua vegetação original devastada pela ação humana, desde o Brasil colônia, dando lugar a plantações de café, centros urbanos e etc. A vegetação da região é muito diversificada, tá? Constituída de quê? Tem Mata Atlântica, a gente pode observar também cerrado, a caatinga e a vegetação litorânea. São esses tipos de vegetação, tá, que a gente pode encontrar nessa região do Sudeste. Da Mata Atlântica, a gente subsiste em trechos de relevo acidentado, como as Serras do Mar e da Mantiqueira, graças à criação de reservas de preservação ambiental. Já o Cerrado recobria áreas do estado de Minas Gerais e São Paulo. A caatinga é encontrada em áreas de clima semiárido, no extremo norte de Minas Gerais. E a vegetação litorânea, encontradas nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Nas formas de restingas e manguezais. O clima, como é o clima dessa região? Ele destaca-se pelo clima tropical de altitude, litorâneo úmido, e subtropical úmido, tá? É marcado por verão chuvoso e inverno seco, abrangendo parte dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. O clima tropical de altitude ocorre em áreas serranas do Sudeste. O clima litorâneo é encontrado no Espírito Santo e Rio de Janeiro e o subtropical no sul de São Paulo. O relevo. A maior parte desse relevo encontra-se acima de 500 metros de altitude. Destaca-se as serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Uma característica marcante de região é a formação de um conjunto de serras com topo arredondado, encontrado no trecho leste de norte a sul, denominado de mares de morros. Olha aí, eu coloquei até uma imagem para vocês observarem e saber do que a gente está falando. Já a hidrografia, ela é abrangida pelas bacias hidrográficas do Rio Paraná, do Rio São Francisco e pelas bacias de leste e do sudeste. Os rios da região têm a sua importância restrita à navegação, através da construção de hidrovias e eclusas, produção de energia elétrica em grandes usinas, principalmente no Rio Paraná. E agora a gente tem aqui uma atividade para a gente fixar esse conhecimento, tá? Então a gente falou aqui hoje de uma região bem desenvolvida, tá? Economicamente, a questão industrial é muito forte e muito presente, o comércio em si, nessa região que a gente chama de
Sudeste, tá? Então, vem comigo agora para a gente começar a fazer essa atividade e ver se está todo mundo craque, todo mundo fera nesse assunto, tá? Então, aqui, olha, eu trouxe para vocês esse mapa. Esse mapa aqui é o mapa da região Sudeste, tá? Então, aqui a gente vai destacar os estados, que, como eu falei lá no início da aula, a gente tem 4 estados nessa região. Esse espaço aí que está pintado de vermelho, vamos descobrir qual é o estado que é em maior, ele tem maior localização nesse mapa, tá? Essa parte vermelha. Então, vocês acham que é o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo? Então, acertou quem disse que é Minas Gerais. Realmente, essa parte vermelha aí, então, o maior estado da região, tá? Da região Sudeste, é o estado de Minas Gerais. Já essa parte aí abaixo de Minas Gerais, a parte amarela, que é o segundo maior, tá? Seria qual estado? São Paulo, isso mesmo, é São Paulo aí abaixo de Minas Gerais, tá? Essa região aí que está pintada de amarelo, tá? Essa partezinha do mapa é o estado de São Paulo. A parte azul é o Rio de Janeiro. E por fim, temos aí o estado do Espírito Santo. Então, essa região Sudeste, ela é bem pequena no sentido de estados, tá? Mas quando a gente fala de população, a gente viu lá no início, naquele gráfico, que é a mais populosa, não é isso? É a maior dentre as demais regiões do Brasil, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Aprendendo um pouquinho sobre essa região chamada Sudeste. Encontro vocês na próxima aula. Um beijo a todos, cuidem-se, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.